um país onde partidos de oposição são impedidos sequer de concorrer a eleições e mesmo aqueles que ainda concorrem depois deparam-se com fraude eleitoral, atas que não refletem a realidade, isso segundo observadores credenciados, e depois, rapidamente, resultados eleitorais que são reconhecidos por países. Falar aqui, indo a outra geografia, de um povo que está na pobreza quando a sua elite é opulenta, de um povo oprimido, um povo que também é reprimido com violência estatal, de um país que ocupa consistentemente os últimos lugares de todas as tabelas de desenvolvimento humano, apesar de todas as suas riquezas naturais, um país que se tornou uma plataforma de narcotráfico e, na verdade, vários tráficos, de madeiras exóticas, pedras preciosas, um país onde partidos de oposição são impedidos sequer de concorrer a eleições e mesmo aqueles que ainda concorrem depois deparam-se com fraude eleitoral, atas que não refletem a realidade, isso segundo observadores credenciados, e depois, rapidamente, resultados eleitorais que são reconhecidos por países democráticos, estes democráticos entre aspas, como a Rússia, a China e a Bielorrússia. Eu sei que estão na dúvida se eu vou falar de Moçambique ou da Venezuela, as características são exatamente as mesmas e eu, obviamente, que vou falar dos dois. O primeiro sobre e quer um, quer outro, eu não vou estar aqui a fazer um grande debate, acho que das conversas que temos tido já são conhecidas aquilo que são algumas divergências de posição ou de velocidade, digamos assim, entre o Governo e a Iniciativa Liberal, mas há alguns pontos que eu penso que as questões devem ser colocadas. Relativamente a Moçambique, e não tinha aqui previsto, mas perante aquilo que o Sr. Ministro também foi referindo, acho que sobre aquilo que se passa em Moçambique, usar uma expressão como hostilidade recíproca, portanto, colocando ao mesmo patamar aquilo que é a realidade do regime e daqueles que se opõem ao regime, não me parece justo. O Sr. Ministro também falou de 2 mortos, mas não falou de 130 mortos. Há uma diferença entre os 2 e os 130, é que os 2 mortos nós não sabemos ainda quem foi, os 130 sabemos que foi a polícia. E depois também focou-se muito nos canais de solução, apenas quase exclusivo no âmbito da CPLP. Sim, é um dos canais possíveis, mas também há, por exemplo, o canal da União Europeia, e a União Europeia tem interesses e tem feito investimentos de cooperação em Moçambique e, portanto, obviamente que ao nível da União Europeia também têm que ser canais que estão prontos. Mas estamos prestes a chegar ao dia 23 de dezembro. É a data prevista para que o Conselho Constitucional diga de sua justiça relativamente aos resultados eleitorais. Quer dizer, previsivelmente, a não ser que sejamos todos bastante surpreendidos, mas previsivelmente o Conselho Constitucional vai validar. E perante essa validação, há aqui 2 perguntas que eu quero deixar ao Governo. A primeira tem que ver com o reconhecimento, quer dizer, eu acho que vai ser expectável, mais dia, menos dia, depois o Governo vai também, se calhar, reconhecer. Eu, mais que uma pergunta, queria quase aqui deixar um pedido, que é que, se estão a pensar reconhecer os resultados e aquilo que vem a ser validado pelo Conselho Constitucional, que não o façam logo no primeiro minuto a seguir. Porque temos ONGs que tinham observadores credenciados que afirmam que houve fraude, que se recusam a entregar até atas ao Conselho Constitucional para que elas não venham a ser deturpadas. A própria missão da União Europeia, embora o seu relatório, que só vai aparecer lá para março, talvez, mas no comunicado de imprensa, e eu vou citar o que disse o relatório dos observadores da União Europeia, portanto, falam mesmo em irregularidades durante a contagem, alterações injustificadas dos resultados eleitorais a nível das assembleias de voto e a nível distrital. Há também denúncias quer dizer, eu vou dizer um número, talvez o número possa ser excessivo, mas mesmo que seja metade já é um escândalo, cerca de 300 mil zimbabuanos que entraram em Moçambique para votar nas eleições de Moçambique. Quer dizer, perante todas estas situações, eu fico quase aqui um pedido, até usando uma expressão que o Sr. Ministro usou há pouco para outro grupo parlamentar, aqui um pedido quase candente, de que o Governo depois não faça um reconhecimento logo nas primeiras horas. Pelo menos que não sejamos um país que se vai juntar a esse grupo das democracias, como a Rússia, a China, a Bielorrússia ou a Venezuela, que foram os países que até agora já reconheceram os resultados eleitorais.
A segunda pergunta é que é expectável que haja uma escalada daquilo que temos visto da violência e dos protestos e não vai haver muita segurança nos próximos tempos em Moçambique. E, portanto, perante este cenário, eu gostava de saber se, em termos de auxílio à nossa comunidade que está em Moçambique, possíveis planos de evacuação para a nossa comunidade que está em Moçambique, dos nossos funcionários até de Estado que estão em Moçambique, para além da comunidade, querem recursos materiais, querem recursos humanos, se estamos preparados, porque a nossa comunidade é extensa, a dimensão da comunidade é grande e a dimensão do próprio território é grande. Portanto, é uma operação logística complexa. Com a sua tolerância, Sr. Presidente, para terminar só relativamente à Venezuela, até porque hoje, e o Sr. Ministro também fez referência a isso, foi entregue o Prémio Sakharov a Maria Corina Machado e Edmundo no Parlamento Europeu, designou-os como lutadores pela liberdade, que são, eu também reconheço como lutadores de liberdade, aqueles moçambicanos que estão na rua a lutar pela democracia. Apenas saber se aquelas declarações que foram, que a comunidade portuguesa, lusa, que vive na Venezuela, não gostou do nosso embaixador, se aquelas declarações são consequência de um alinhamento e de funções em que o Governo pediu ao embaixador para dizer à nossa população para ter uma posição neutral, do género tenham cuidado, não tenham opinião. Portanto, se isso foi uma consequência de diretrizes da tutela ou se foi apenas o Sr. Embaixador a ter um momento infeliz por proatividade. Muito obrigado.